Leitura do livro Mulheres da Bíblia, Suas Histórias e Legados, Antigo Testamento. Eva, a primeira mulher criada por Deus para ser sua cooperadora e mãe de toda a humanidade. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Eva é uma personagem bastante conhecida. Ela foi a primeira mulher criada por Deus. Não teve infância nem adolescência. Já nasceu adulta. Não teve mãe, passado, nem instrução alguma de como ser mulher ou mãe. Deus era a fonte da sua vida. Por isso, ela só podia confiar e se apoiar em seu Criador. Você já se imaginou sendo a primeira mulher? O termo mulher na Bíblia é descrito pela primeira vez em Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Embora o homem tenha recebido o governo sobre toda a criação, a decisão de criar a mulher não foi uma casualidade. Pelo contrário, foi parte indispensável do plano divino. A mulher foi planejada antes da fundação do mundo. O primeiro capítulo de Gênesis apresenta a criação de um modo geral, mas no segundo capítulo temos alguns detalhes, especialmente da criação do homem e da mulher. À medida que criava todas as coisas em Gênesis 1, Deus dizia que era bom. Versículo 10, 12, 18, 21 e 25. Mas no segundo capítulo, houve um momento em que Deus disse que algo não era bom. Apesar de ter criado o homem do pó da terra e soprado nele o fôlego de vida, versículo 7, Deus preparou um jardim no Éden, um paraíso para ali o colocar. Nele, além da árvore da vida, havia também sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Dali também saía um rio que se dividia em 4 braços e alcançava toda a terra com materiais preciosos. Gênesis 2, de 8 a 14. Era um ambiente perfeito de prazer e de comunhão do homem com Deus. Foi nesse contexto que Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, no versículo 18. Portanto, o próprio Deus percebeu a necessidade de criar a mulher para ser a auxiliadora idônea do homem. A Bíblia cuidadosamente detalha a criação da mulher. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a na mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Gênesis 2, 21, 23. Adão sozinho não era suficiente para cumprir o propósito divino. Todavia, com a ajuda de Eva, ele poderia atender ao desejo do coração de Deus. Além do mais, sem Eva, Adão era incompleto. Por isso, ao despertar de seu sono e ver a mulher, disse: esta afinal. Isso significa que finalmente encontrou seu par e complemento. Homem e mulher foram criados por Deus com necessidades físicas e emocionais diferentes, de tal forma que um é capaz de completar o outro, suprindo essas necessidades. Traçando um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento, observamos que Adão representa Cristo e Eva a Igreja. Efésios 5, 31, 32. Isso fica mais evidente quando vemos que de todos os entes da criação de Deus, apenas Eva pode ser o complemento de Adão. Segundo o hebraico, ela foi edificada a partir da costela tirada de Adão e por isso pode ser seu complemento. Da mesma forma, a igreja também saiu de Cristo e Cristo precisa da igreja. Como esse fato é magnífico. A costela tirada de Adão, da qual Eva foi edificada, representa a vida divina que produziu a igreja. Na cruz, um dos soldados abriu o lado de Jesus com uma lança, e dali saiu sangue e água. João 19:34. O sangue é para nos redimir, a água para nos dar vida.
Ao crer em Cristo, nosso Salvador, somos redimidos e recebemos sua vida a fim de nos tornar a igreja. Com isso, vemos que do lado de Adão, uma costela foi tirada e se tornou a mulher. Do lado de Jesus, a água fluiu e produziu a igreja. No Antigo Testamento temos Adão e Eva, respectivamente figuras de Cristo, e a igreja no Novo Testamento. Entretanto, embora Eva vivesse num ambiente perfeito, isso não a impediu de ceder aos encantos das serpentes, que, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Gênesis 3:1. Eva lhe respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 2:5. Ao dialogar com a serpente, Eva foi imprudente, colocando-se em situação de vulnerabilidade. Ela não deveria conversar com as serpentes. Antes, deveria ter recorrido a Adão para estar sob sua proteção. Porém, sozinha, sem perceber o perigo que corria, foi enganada pela serpente sagaz, que colocou em dúvida a palavra de Deus, agindo de forma independente. Eva desobedeceu a Deus, comeu o fruto proibido e o deu a Adão, que também o comeu. Assim se deu a queda do homem. Muitas vezes agimos como Eva, conhecemos a palavra de Deus e somos advertidas por ela. Mesmo assim, deixamos-nos levar por enganos, precipitamos-nos e fazemos coisas erradas, o que causa dano espiritual para nós e para os que nos amam. Vejamos as consequências que a queda trouxe. O corpo tornou-se carne, pois a substância maligna do pecado entrou nele. A alma foi contaminada e se tornou o ego, e o espírito humano foi mortificado, pois sua função de contatar Deus para ter comunhão com Ele foi paralisada. A Bíblia diz que a morte passou a reinar em todos os homens. Romanos 5:12. Eva, então, teve de lidar com as consequências da desobediência, assim como todas nós, quando desobedecemos a Deus. Temos de lidar com as consequências de nossos erros. Os olhos de Eva e do marido se abriram, e vendo que estava nus, fizeram aventais de folhas de figueira para se cobrir. Além disso, quando ouviram o Senhor se aproximar, esconderam-se de sua presença. Quando Deus disse a ela: que é isso que fizeste? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3:13.
Em vez de se arrepender, ela se justificou e não pediu perdão a Deus. Da mesma forma, muitas vezes, quando erramos, qual é a nossa primeira atitude? Confessamos os erros ou nos justificamos? Justificativas não agradam ao Senhor. Precisamos aprender a reconhecer os erros, arrepender-nos e confessar os pecados. Como consequência da queda, o pecado entrou na humanidade. Deus, porém, não desistiu do seu plano. Para tratar com aquela situação, ele ordenou um sofrimento duplo para a mulher, quanto à multiplicação, tanto na gravidez como no parto. Haveria muitas dores. E quanto ao governo, Deus determinou que a mulher fosse encabeçada pelo marido. Deus colocou a mulher debaixo da autoridade do homem. Depois disso, Deus fez vestimentas de peles para cobrir Adão e Eva. Ele teve de matar um animal e derramar sangue para isso. Vemos aqui um quadro de redenção e da justificação de Cristo, ou seja, ainda que tentemos nos justificar, as justificativas jamais cobrirão nossas falhas. O que realmente necessitamos é ser justificados pelo Senhor. Precisamos da redenção que Ele mesmo realizou por nós na cruz. Uma vez que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva foram proibidos de comer da árvore da vida. Por fim, foram expulsos do Éden. As consequências do pecado são muito pesadas e não podemos evitá-las e detê-las. Como você se sentiria nessas circunstâncias? Fracassada, depressiva, ansiosa? A verdade é que Eva não ficou paralisada pelo medo. Também não ficou passiva com pensamentos negativos e sentimentos de culpa, como se não houvesse saída. Não vamos permitir que nossa mente nos engane. Deus sempre vai preparar um caminho para nós. Eva creu e se agarrou à promessa de Deus de que teria um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. No ponto de vista profético, essa promessa se referia a Maria, mãe de Jesus, o qual na cruz feriu a cabeça da serpente, destruindo Satanás e o poder da morte. Hebreus 2,14. Portanto, Maria foi mais que auxiliadora e, na verdade, foi cooperadora de Deus ao aceitar a incumbência de gerar aquele que seria o Redentor e Salvador da humanidade. No mesmo sentido, nós hoje podemos ser cooperadoras do Senhor ao propagar o Evangelho, a fim de que o reino de Deus venha e sua vontade seja feita na terra. Mateus 6,10. Deus determinou ainda que haveria inimizade entre a serpente e a mulher. Gênesis 3,15. Na luta contra a serpente, não podemos abrir brechas, permitindo que coisas estranhas entrem em nosso coração. Não podemos dar ouvidos ao falar da serpente. Somos responsáveis por guardar a família, os filhos, o marido e a igreja. Deus nos entregou essa incumbência. Lembremos-nos sempre de que a serpente é nossa inimiga numa guerra sem tréguas. Precisamos ser cooperadoras fiéis de Deus a cada batalha. Eva também teve filhos. O primeiro deles, Caim, não perseverou no caminho do Senhor. Já Abel foi diferente. A Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta, mas se agradou de Abel e da oferta dele. Gênesis 4, de 4 a 5. No final da história, como sabemos, Caim acabou matando o irmão por causa de inveja e ira. Imagine a situação de Eva. Pense na dor e no desespero que sentiu diante desse acontecimento. No mesmo dia, ela perdeu 2 filhos. Um morreu
e o outro se tornou errante na terra, e sua descendência afastou-se de Deus. Ela deve ter ficado muito decepcionada por ter criado um filho que matou o próprio irmão. Naquele momento, ela poderia ter questionado as razões de Deus, e sua confiança nele poderia ter sido abalada. Mas nada disso aconteceu. Talvez você tenha também sofrido perdas terríveis, irreparáveis, sentido dores insuportáveis, assim como Eva. No entanto, podemos aprender com seu exemplo. Ela sofreu muito, mas não culpou nem questionou Deus. Antes, superou a dor e perseverou no caminho do Senhor. O que nos encoraja é que Eva não se tornou amarga, dura de coração e resistente a Deus. Ela continuou a viver confiando no Senhor. Sua atitude permitiu a Deus continuar seu plano. Por isso, Deus lhe deu outro filho. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Versículo 25. Sete, no hebraico, quer dizer compensação. Ele veio como substituto de Abel. Assim, deu-se início à linhagem de Adão e Eva, que foi fiel a Deus, da qual vieram Enos, Enoque e Noé. As situações pelas quais Eva passou fizeram-na entender que a vida humana só tem significado se vivida na presença de Deus. Eva e Adão reconheceram sua fragilidade e que nada poderiam fazer por si mesmos. Só lhe restava depender de Deus, entregar-se a Ele e confiar nele. Movidos por esse sentimento, receberam a bênção da multiplicação concretizada com o nascimento de Enos. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. Enos significa frágil, homem mortal. Nessa condição, o que lhes cabia era invocar o nome do Senhor, para ser salvos daquela era maligna. Assim também nós precisamos reconhecer nossa fragilidade, invocar o nome do Senhor e viver por meio dele. Eva nos deixa um grande aprendizado. Deus criou a mulher a fim de auxiliar e cooperar com o homem, sendo seu pai e complemento. Ela foi edificada a partir da costela tirada de Adão. Do mesmo modo, a igreja proveio de Cristo, foi gerada dele. Eva representa a igreja e Adão, Cristo. A igreja deve estar sob o encabeçamento de Cristo, assim como a mulher sob o encabeçamento do marido. Como cooperadoras, não podemos nos esconder, mas nos apresentar para exercer nossa função em casa e na igreja, que são o jardim de Deus. Eva pecou e levou o marido a pecar. O pecado entrou neles e corrompeu toda a humanidade. Pessoalmente, Eva sofreu muito e seus erros tiveram consequências desastrosas. Entretanto, ela decidiu seguir adiante, confiando nas promessas de Deus. Ela compreendeu a situação e permaneceu ao lado de Deus. Com isso, recebeu a bênção de ter outro filho e também um neto, de nome Enos. Essa bênção está ligada à experiência de invocar o nome do Senhor e declarar a total confiança em Deus. Que situações como essas nos sirvam de advertências e nos levem a depender do Senhor, sempre invocando o seu nome e tendo um viver cristão normal junto dos irmãos. Amado Deus, muito obrigado por nos ter criado de modo assombrosamente maravilhoso. Muito obrigado por nos ter feito auxiliadoras em tua obra. Graças te damos por tão grande amor e misericórdia, porque mesmo sendo pecadoras, nunca desiste de nós. Pelo contrário, desejas fazer de nós mulheres que vencem, cooperando para trazer teu reino para a terra. Rogamos-te que nos capacites a ser submissas a ti e a nosso marido,
e que nunca venhamos a desanimar diante de falhas, perdas e sofrimentos. Ajuda-nos a criar os filhos de acordo com tua doce e eterna vontade, ensinando-nos a invocar teu santo nome, pois dependemos de ti. Obrigado por todas as circunstâncias que tens levantado para nos trazer de volta a ti. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo. Jesus é o nosso Senhor. Amém.